Oi pessoal, na videoaula de hoje falaremos sobre como resolver problemas de superalocação. Este assunto encontra-se em nosso livro no item 9.4, Resolvendo Problemas de Superalocação. Bem, mas o que vem a ser superalocação? Superalocação está relacionado com aqueles recursos do tipo trabalho, isto é, recursos que a superalocação de recursos pode ser resultado da indisponibilidade de recursos, isto é, quando necessitamos de mais recursos do que o que temos disponível, ou então do compartilhamento de recursos entre várias tarefas, até mesmo de projetos distintos, caso estejam relacionadas num pool de recursos. Nivelar recursos significa otimizar sua aplicação. A solução de problemas de superalocação é muito mais administrativa do que computacional, isto é, precisamos inicialmente definir na prática como a superalocação será resolvida, para aí então implementá-las no project. Existem várias formas de resolver superalocação. Entre elas, as mais usuais são alterar a disponibilidade de recursos, isto é, se precisamos de mais recurso, colocaremos mais recursos disponíveis. Substituição de recursos. Se dois recursos utilizam substituição de recursos. Se duas tarefas utilizam o mesmo recurso, eu faço com que uma delas utilize um recurso diferente, isso é, substituo o recurso. Alterar vínculo entre atividades. Se duas tarefas que utilizam o mesmo recurso, alterar vínculo entre atividades. Duas tarefas que utilizam o mesmo recurso e ocorrem ao mesmo tempo, eu posso resolver a superalocação alterando o vínculo entre elas, fazendo com que uma aconteça antes que a outra, e assim o recurso não ficará superalocado. Troca de escala de trabalho. Nós já havíamos falado em aulas anteriores que o project poderá seguir o calendário do projeto, o calendário da tarefa ou o calendário do recurso. Trocando a escala de trabalho, isto é, fazendo com que o project siga um dos três, eu poderei fazer com que a superalocação seja resolvida. Trabalhar com hora extra, isto é, se o recurso está superalocado, eu coloco mais horas para que ele execute o trabalho durante as horas extras e aí sim não fique superalocado. A última opção é trabalhando com a relação de folga e dependência estabelecida entre as tarefas, utilizando a opção do project nivelar ou redistribuir recursos. Bem, gente, serão essas opções de solução de superalocação que veremos nas aulas posteriores. Fiquem atentos e até a próxima aula. Bem, gente, essas são as formas de solução de superalocação que veremos nas próximas aulas. Esperamos que tenham gostado e até lá. Bem, gente, para resolvermos superalocações, precisamos inicialmente identificá-las. Mostraremos aqui duas formas. Uma, a que era utilizada por nós até a versão 2007 do Project, e outra, uma ferramenta disponibilizada na versão 2010. Bem, até a versão 2007, e eu falo que eu ainda continuo até usando essa opção
ainda nos dias de hoje, mesmo com a versão 2010, era através da opção do modo de exibição aqui, mais modo de exibição, ele não está aqui. Bem, até a versão 2007, a opção que utilizamos Bem, gente, antes de resolvermos problemas de superalocação, é interessante que a gente possa ver Bem, gente, antes de resolvermos problemas de superalocação, é interessante vermos como identificar a superalocação. Uma das maneiras mais fáceis é aqui no nosso modo de exibição do gráfico de Gantt, onde aparece o que? O símbolo, o indicador de superalocação. Porém, aqui a gente apenas identifica que nessa tarefa, nessa e nessa, existem recursos superalocados. No entanto, não é possível identificar quando nem quais. Para isso, vamos utilizar a opção uso do recurso. Alteramos o nosso modo de exibição para uso do recurso. Novamente, aparece aqui o recurso Roberto e o recurso computador em vermelho com a setinha identificando a superalocação do recurso. O recurso Tatiana, Silvia, redator, papel e cartucho não estão em vermelho, muito menos com a sinalização em amarelo. Então esses recursos não estão o quê? Superalocados. Bem, vamos salvar aqui para não perdermos a continuidade. Para utilizarmos o modo de exibição uso do recurso, para identificar os recursos superalocados, vamos fazer algumas alterações nesse modo de exibição, fazendo surgir algumas colunas interessantes para o nosso trabalho. Inicialmente, em adicionar colunas, vamos localizar aqui o campo Bem, gente, para melhor identificarmos as superalocações, vamos inserir no nosso modo de exibição uso do recurso duas colunas. Primeiro, a de unidades máximas. Essa coluna nós já havíamos falado em aula anterior. Essa coluna nós já havíamos falado em aulas anteriores. Elas indicam a quantidade máxima de recurso disponível. Clicando com o botão direito, configurações do campo, vamos só colocar aqui para facilitar, quantidade de recurso disponível. Ok. Então configuramos já a nossa coluna e vamos configurar aqui na outra coluna unidades de atribuição. Essa coluna unidades de atribuição indica a quantidade de recurso que foi alocado. Então vamos colocar aqui QTD rec alloc. Bom, temos agora as duas colunas e vamos fazer o estudo de superalocação para três tarefas: a digitação, figuras e tabelas de gráfico, que foram justamente, gente, as que no gráfico de Gantt nós identificamos como superalocadas: digitação, figuras, tabelas e gráficos. Vamos voltar aqui para o nosso uso do recurso, né? E vamos fazer aqui apenas uma seleção. Não queremos exibir tudo, queremos apenas quais: a digitação,
figuras e aqui embaixo tabelas e gráficos. Pronto. Estamos agora com Roberto, digitação, figuras e tabelas e gráficos, computador, digitação, figuras e tabelas e gráficos. Então, vamos agora, afastando aqui um pouquinho, vamos agora entender a nossa superalocação. Vejam aqui, gente, o recurso Roberto, ele está superalocado na tarefa digitação. Em que dia? Fácil, né? No dia 15 é aqui, no dia 16. Por quê? Porque ele foi alocado nesse dia para duas tarefas, figuras e tabelas e gráficos. Ele foi alocado para duas tarefas e só tem quantidade de recursos disponível uma, e foi alocado uma em cada. Por isso o recurso está o quê? Superalocado. Vejam que computador Bem, gente, agora podemos fazer o nosso estudo de superalocação. Observe que o recurso Roberto, vermelho, setinha amarela, ele está superalocado. Quando? É só a gente ver aqui o dia em que ele está em vermelho, na segunda-feira, dia 16. Por quê? Porque ele foi alocado para a tarefa figuras e foi alocado para a tarefa tabelas e gráficos, totalizando 16 horas de trabalho. Eu só tenho um recurso disponível. Vejam que a quantidade de recurso disponível é 1 e foram alocados 2. Observem, já para o caso do computador, que esse recurso ele está superalocado aqui nessa quinta-feira, aqui na sexta-feira, aqui na segunda-feira. Ele está alocado aqui ele está aqui superalocado na segunda-feira pelo mesmo motivo do Roberto. Ele foi alocado para duas tarefas e eu só tenho que um recurso disponível. Um recurso disponível. Certo? Porém, gente, observem aqui que ele também está superalocado na quinta e na sexta-feira. Por quê? Porque para a tarefa de digitação foram alocados 2. Por isso que a carga de trabalho é 16. É 8 horas para cada computador. Vamos salvar aqui para não perdermos a continuidade. Então, são 8 horas para cada computador. São 2 computadores, por isso que a carga de trabalho é de 16 horas. Aqui é 16 horas com 16 das nossas 32 horas. Mas ele está superalocado porque eu estou colocando 2 computadores aqui e só tem quantos disponível? 1. Então, dessa forma, gente, é que a gente visualiza os recursos superalocados, entende em que período do tempo, em que período do nosso projeto eles estão superalocados e nos permite traçar melhor os planos para a solução das superalocações.